Olá, meus amigos do intestino, como é que estão vocês? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse que já é o nosso episódio número 8. Pessoal, 2 meses de podcast já. Para vocês que são novos, estão chegando, entrem, fiquem à vontade. Esse aqui é o Papo Digestivo com a doutora Luana, um podcast onde a gente sempre vai falar sobre o intestino, microbiota, o quanto isso impacta não só na saúde do nosso trato gastrointestinal, mas na saúde do nosso corpo todo. Olha só, se você quer perder gordura e principalmente manter esse peso, tratar a ansiedade e depressão, melhorar a qualidade do seu sono, melhorar a sua performance, dar um up aí no seu sistema imune, mais equilíbrio metabólico e hormonal, saiba que a chave, a solução dos seus problemas está numa microbiota intestinal adequada e saudável. É o que eu sempre digo, cuida do seu intestino que ele cuida de você. E vou dar os recadinhos aqui antes de apresentar os nossos convidados. Pessoal, se você tem algum parente, algum familiar aí que está lutando contra alguma situação intestinal, passa o nosso link do nosso podcast para a pessoa dar uma olhadinha, porque pode ajudar. O intestino estabelece eixos intestino-cérebro, eixo intestino-pele, eixo intestino-doença autoimune, e isso pode ser favorável para esse seu parente. E a questão também, dá um joinha ali, curte, que o YouTube entende que essa é uma informação relevante, e ele ajuda na pulverização dessa informação que é do bem, ok? Pessoal, nós temos aqui o Dr. Henrique Envite, médico formado pela Universidade Federal do Paraná, residência médica em cirurgia geral pelo Hospital Universitário Cajuru, residência médica em coloproctologia pelo Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, membro diretor da Sociedade Paranaense de Coloprocto e chefe do serviço de coloprocto do Hospital Evangélico Mackenzie. Henrique, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, a disposição de vir aqui passar para os nossos amantes do intestino uma informação muito legal, que são os tratamentos novos em intestino e doenças orificiais. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Aí vamos conversar um pouquinho sobre essas doenças e essas novas opções de tratamento. Vamos lá. Conta pra gente a tua rotina, como é que tá hoje, onde é que você está operando. Tem a clínica também, né, onde se faz os procedimentos. Compartilho de alguns pacientes aqui com o Henrique, foi onde eu conheci o seu trabalho maravilhoso. Conta pra gente como é que tá a sua rotina. Então, hoje eu atendo em consultório. Eu faço também, sou coordenador-chefe ali do serviço de residência do Hospital Evangélico, Dá da trabalho isso, coloproctologia, da trabalho. Então, eu me divido ali no consultório, no Hospital Evangélico, e eu faço os meus procedimentos e procedimento de endoscopia, colonoscopia também, na clínica Endoscopia Mais. Ah, aqui fora coloprocto, você é endoscopista também. Sim, faço também esses exames de Endoscopia endoscopia digestiva alta e e coluna. colonoscopia. Legal. E conta pra gente aí, Henrique, porque na verdade eu terminei minha residência de cirurgia geral faz mais de uma década, né? Então eu imagino que muita coisa deve ter mudado. Como a gente estava comentando, talvez para vocês não parece muita mudança, mas em relação a laser, tipo de laser que surgiu novo, ou realmente foi um que foi aprimorado, substâncias que são aplicadas, o que realmente essa tecnologia trouxe e o que o paciente ganha de benefício no final com essas situações novas? Então, assim, ó, essas novas tecnologias, elas vieram hoje para ajudar o paciente, né? Então, a gente tem que cuidar, lógico, com toda hora que lança alguma coisa nova, assim, para a gente ver se realmente aquilo tem alguma eficácia, se realmente vai ser bom para o paciente. Tem uma validade esses procedimentos? Por exemplo, para medicamento, a gente sempre escuta que espera 5 anos para ver, né, o que vai dar, para a gente começar a realmente usar na prática clínica, que é tempo que dá de surgir algum efeito colateral, alguma situação importante. Para a situação de laser e máquinas, vocês têm um tempo assim de avaliação para esperar para ver se realmente traz um benefício? A gente tem já alguns estudos, né, que comprovam ali, estudos de caso controle, que tem o paciente que foi operado de forma convencional, o paciente que foi operado a laser, e que a gente consegue ter esses dados reais ali de benefício para o paciente. Para fazer esse investimento também, né? É verdade. São máquinas caras, né? Isso mesmo. aluga ou vocês compram? É possível comprar a máquina de laser e também alugar. Alugar. Tá? E o paciente ganha o que no final? Ele tem melhor pós-operatório? Qual que é o ganho do paciente? Então, menor assim, tempo de recuperação? esses procedimentos a laser, eles são menos agressivos ali para o corpo. Então, a gente sempre teve esse problema ali de tratar essas doenças da região anal, porque é uma região que é muito sensível. Então, o pós-operatório não é fácil. Tem muita dor, principalmente na hora de ir ao banheiro ali a primeira vez depois da cirurgia, é complicado. Então, esses procedimentos, eles acabam ajudando principalmente nessa parte da recuperação. Então, a gente consegue fazer tratamentos ali que são menos agressivos para aquela região e isso vai gerar menos resposta, menos reação do seu corpo.
Então, com Já isso... escutei, viu, Henrique? Nossa, eu operaria 2, 3 vezes, mas o pós-operatório, nenhum. Então. Então essa reação menor do corpo causa menos dor, cicatriza mais rápido, o aspecto final também fica esteticamente melhor. Porque não estética lá, né? Pois é. É. Bom, e na questão das doenças, quando a gente vai falar assim para paciente, que doenças que ele pode pensar em um dia usar uma dessas novas tecnologias? O que você poderia exemplificar para a gente? Então, hoje, para as doenças da região anal, a gente consegue tratar as hemorroidas, fissura anal, fístula anal, as verrugas ali da região anal também, que são causadas pelo HPV. E, então, basicamente, sim, todas as doenças da região anal a gente consegue encaixar em algum tratamento com o laser. Campeã de tratamento é hemorroida. São as hemorroidas, isso. São as E os hemorroidas, né? plicomas, né, que são aqueles excessos de pele ali na região anal. Muita gente pensa que é hemorroida, né? Isso mesmo, mas é um excesso de pele. Um excesso de pelinha ali, que Isso. na verdade seria tipo uma birruguinha, mas na verdade não tem vaso dentro Isso dessa pele. mesmo. Tá. Bom, explica para nós aí as hemorroidas, o que seria e os graus, porque daqui a pouco você vai estar falando, né? Esse tratamento dá para grau 1, esse para grau 2, e para vocês conseguirem se localizar, né? Identificar o que vocês têm e talvez buscar já um tratamento aqui com o Henrique mais específico, né, Henrique? Explica pra gente. Então, assim, as hemorroidas, elas são divididas em internas ou externas, tá? As hemorroidas externas são aquelas que a gente consegue enxergar, que simplesmente é como se fosse um inchaço ali da região anal, daquelas veias que tem ali naquela região. Essas são as hemorroidas externas. As hemorroidas internas que a gente vai dividir de 1 até 4. E vai ser de acordo com o prolapso. O que é prolapso? É quando a hemorroida sai, principalmente na hora da evacuação. Então, o grau 1, quando não tem esse prolapso. Grau 2, a hemorroida sai e volta sozinha para dentro. O grau 3, a hemorroida sai e o paciente tem que empurrar para dentro, depois de ir ao banheiro. E a hemorroida grau 4 é aquela que já fica o tempo todo para fora. Você tenta empurrar para dentro, mas não é possível mais. Tá. E a fissura? A fissura anal a gente divide também em fissura aguda ou crônica. A fissura aguda é aquela que geralmente é causada ali por algum trauma, né? Às vezes as fezes um pouco mais ressecadas, acaba machucando na hora de ir ao banheiro. Então a fissura é como se fosse um corte ali na borda do ânus. E geralmente ela acaba cicatrizando em 2, 3 semanas. Agora, quando ela passa ali de 2 meses sem cicatrizar, daí ela vira uma fissura crônica, que a gente fala. No caso da fissura crônica, ela também, o corpo vai tentando cicatrizar e ele acaba formando uma pelezinha por fora ali da região anal também, que é um plicoma que a gente fala. Certo. Henrique, fatores que podem levar a hemorroida, né? As pessoas pensam, por que eu tenho isso, né? Por que foi ter essa herança? É herança mesmo? Tem a parte genética, né? Então, vem do sangue aí já, então é bem comum quando tem casos na família, né? Eu já tive paciente que falou assim, o assunto do churrasco de domingo é como é que tá sua hemorroida hoje? Então, vamos falar de assuntos da família, isso, hemorroida. Como é que vai a sua? Então, tem essa parte familiar. A idade por si só, né? Então a prevalência ela vai aumentando conforme vai passando a idade, porque toda a nossa musculatura tem uma tendência a ficar mais fraca, assim, conforme a gente vai envelhecendo. E isso pode fazer com que a hemorroida vá saindo, assim, e dilatando. Que a hemorroida, né, pra quem não sabe, são vasos, né? São vasos que ficam ali na região anal. Vai dilatando. Prisão de ventre, constipação. O intestino preso, com certeza, né, é um fator de risco. Gravidez? Porque a gravidez, paciente que tem tosse crônica, por exemplo. Qualquer fator ali que faça aumentar a pressão ali para dentro da barriga vai refletir ali na região anal e fazer dilatar a hemorroida. E idade, Henrique, que a gente começa a prestar atenção nisso aí? Ela pode começar em qualquer idade, né? Principalmente quando são esses casos aí mais relacionados à história da família. Geralmente ali, no adulto jovem, já pode começar a incomodar. O que, uns 30, 35 anos? Antes até. Antes? Com 20 e poucos História anos. familiar. A gravidez, né? Então, às vezes, a mulher engravida ali com 20 e poucos anos, durante a gravidez, pode ter piora ali do sintoma, né? E pode aumentar a hemorroida. Sim. Então, na verdade, assim, não tem uma idade específica ali que você tem que começar a prestar atenção nisso.
Tá. Agora, como você falando, é uma pergunta que não estava aqui no meu script. A questão de gravidez. Se a mulher fica realmente com um quadro muito ruim, né, muito sintomático, com essas técnicas novas, tem como fazer um tratamento na gravidez ou não faz? O laser, ele é contraindicado na Contraindicado. gravidez. Tá. Tá? Bom, explica o laser, então, né? Que nós temos aí várias possibilidades com o tratamento do laser. E se você puder fazer grau 1, merece tal tratamento. Porque a gente já estava perguntando aqui para o Henrique, a hemorroida a gente não fica criando, tá? Quanto maior, né? Ah, ela tá pequenininha, vou deixar crescer para operar. É pior, né, Henrique? É pior, com certeza. Porque quanto maior fica a hemorroida, mais difícil vai ser o tratamento depois, né? Porque a gente vai ter que mexer mais ali na região anal e isso vai ser um pós-operatório pior. Então, recuperação, Com pós-operatório, certeza. tudo pior, né? Então, opera o quanto antes, né? Não precisa ficar Não esperando ela precisa ficar... crescer. Não. Então, o tipo de laser que teria e aonde que você usa o laser hoje, né? Que tem várias outras situações. A gente também teve o paciente, né, com cisto pilonidal. O que você pode explicar do laser pra gente? Tá. O laser, então, ele é pura física, né? A gente tem ali os comprimentos de onda que cada laser vai agir. E isso que vai orientar a gente para qual doença que a gente vai tratar. Qual laser Então, que é? por exemplo, tem o laser de CO2, ele tem mais afinidade pela água, né? Então, quando a gente pensa ali em tirar um plicoma, a gente acaba usando o laser de CO2 porque ele vai cortar melhor aquela região. Agora, tem o laser de diodo, por exemplo, num comprimento de onda específico lá para cor vermelha, né, que ele vai ter mais afinidade pelo vaso sanguíneo e daí ele vai coagular melhor aquele vaso, né? Então, assim que a gente vai orientando cada tratamento. Então, por exemplo, ali na hemorroida grau 1, que não tem prolapso, mas o paciente às vezes tem queixa de sangramento. E isso pode levar a anemia crônica, né? Pode levar a espoliação. Então, eu já tive paciente que teve que fazer transfusão de sangue até, por causa do de grau 1. sangramento de hemorroida. Que o pessoal acha que não precisa tratar, Sim, né? E já precisa. Legal. Então, assim, no caso de uma hemorroida grau 1, por exemplo, que ela não sai, mas fica sangrando toda hora. Uma das opções é o laser de diodo, que a gente pode entrar ali com a... com a fibra, né, do laser. Com a fibrinha. E daí identifica ali o vaso que tá um pouco dilatado e faz a coagulação daquele vaso. Isso pode ser o suficiente. Puxa, é super importante esse tratamento, né, Henrique? Porque a gente estava falando aí no último podcast sobre o câncer coloretal. Então, uma das principais sintomas que chamam a atenção para a gente, né, é sangramento. Então, veja que a idade aí da hemorroida, né, que se ela não é hereditária, 45, 46, 50 anos, é onde vem a primeira coluna, e se o paciente tem uma queixa de sangramento ou uma anemia, um sangue oculto em fezes positivo, tem que fazer esse exame, né? Tem que ir lá no médico para fazer esse diferencial. O sangramento, na verdade, sempre que o paciente tem a queixa de sangramento, tem que acender uma bandeira vermelha ali na nossa cabeça, na cabeça do médico. E esse paciente precisa de investigação, né? Não dá para você achar que é normal você ter um sangramento. Justamente por causa disso, né? As doenças ali da região anal, elas podem causar os mesmos sintomas. Dor, sangramento. Então, pode ser uma fissura, pode ser hemorroida, pode ser um HPV ou pode ser um câncer, né? Então, não tem como a gente... Que seria o pior dos quadros, mas a gente tem que eliminar para saber, né? Às vezes a pessoa fala, eu sei que é hemorroida. Mas não é assim, né? A gente sinalizou, tem que investigar e depois você dorme tranquilo sabendo que era só aquilo mesmo. Exatamente. Mas eliminou, é importante. E a questão de... O laser, você falou que está há quanto tempo usando já nessa questão de coloprocto? Faz uns 3 ou 4 anos que a gente conseguiu extrapolar para a área da proctologia. O laser ele já é usado em outras áreas, né? Vascular, dermatologia usa muito laser. E recentemente, então, que acabou extrapolando para essa área da proctologia. Mas a gente merece também, né? Sim. Você vê aí que a gente já passou para segundo cérebro, nosso intestino querido, né? Agora a gente está merecendo tratamento com um laser, gente, e botox, tá? Ele já vai explicar. Você veja como a nossa região está ficando mais nobre, né? Tá ficando chique, Tá merecendo mais atenção, tem mais créditos, tal, né? Estamos pensando na estética da região, né? Por que não? Sim. Bom, desculpa te interromper aquela hora, o grau 2, né? Você estava falando do grau 1, que coloca a fibrinha. Aí quando no grau 2 ou 3, a gente pode fazer o tratamento com laser. E também tem outras técnicas que são um pouco menos agressivas, tem uma técnica que a gente chama de THD, que é
a desarterialização hemorroidária. Essa palavra tá? é difícil, hein? Essa é difícil. Desarterialização hemorroidária transanal, gente. Isso. THD, para quem quiser Então, procurar. Quando a hemorroida está um pouquinho maior, a gente pode usar o THD para que a gente identifica, sabe aqueles, é um Doppler, sabe quando a gente vê batimento fetal, assim? Sim, E aí na barriga da mãe. Isso, na barriga da mãe. Então, é o mesmo equipamento que a gente, é tipo uma caneta que a gente coloca ali na região anal e consegue identificar exatamente onde está aquele vasinho o pulsando, aham. né? Então, a gente escuta aquele batimento e daí a gente dá um ponto naquele vaso. Então, ele é muito Gente, específico. isso é fantástico, né? Né, e acaba diminuindo então a chegada de sangue e daí a hemorroida Essa que é a murcha. chamada cirurgia sem corte para hemorroida. Exatamente. Gente, isso é muito legal. Então, você identifica o vasinho com um aparelho, gente, olha que legal. Aí vai lá e dá um ponto, não tem corte, não tem nada, né? Porque antes Não. tinha as ligaduras, aquilo era tão doído A também, gente né? até pode associar. Pode até Por associar exemplo, a ali, ligadura. se o paciente tem tem essa hemorroida que está dilatada e mais um plicoma, que é aquela pelezinha. Então, a gente pode fazer o THD e Em depois cima. passa o laser no plicoma, entendeu? Gente, Então, dá tá para ir muito combinando ali evoluído. os fatores, Dá até não? para se pensar em ter hemorroida hoje em dia. Né? Porque antigamente a gente desejava só para o pior inimigo, hoje já não. Bom, e daí no grau 3, então, você já falou mais ou menos. Grau 4, daí é só É. cirurgia tradicional cortando ou ainda A- temos uma a- opção com laser? Até dá para pensar em fazer o laser, mas daí tem que individualizar. Essas que já são muito grandes, às vezes tem que ir para a cirurgia tradicional mesmo, não tem jeito, sabe? Por isso que é importante, quando começa a ter os sintomas ali de sangramento, já procurar realmente uma assistência, né? Procurar um Sim. atendimento para não chegar nesse ponto ali da Não, mas está hemorroida tão maior. facilitado hoje pelo que você contou que seria perder tempo mesmo, sabe, gente? Porque, ó, quando a gente tem vários cordões hemorroidários ali dentro, né, no intestino, e a gente tem que tirar tudo, que nem ele falou já numa questão mais avançada, tem que tirar 2 ou 3, não pode tirar todos, porque à medida que vai tirando, a gente pode fazer estenose anal, né? E depois tem que fazer dilatação anal, isso é uma complicação. Então, para que deixar a hemorroida chegar nesse estado, sendo que hoje a gente já tem tratamentos muito mais confortáveis, né, com pós-operatório muito melhor. Então, essa questão, já vi que já era, né? Tem hemorroida, não vou deixar. Não vai lá e opera já, grau 1, grau 2, que vai... Nossa, é fantástico isso. E que nem você falou, assim, ó, já que você citou as complicações, quanto maior vai ficando a hemorroida, quanto mais a gente tem que mexer ali, isso aumenta o risco das complicações. E as duas principais complicações que a gente tem, no caso da cirurgia de hemorroida, é a estenose, que é isso, às vezes, de tirar demais a hemorroida e daí fica muito justo, ali fica Muito apertadinho, muito né? apertado, né? Então o paciente não tem dificuldade para ir ao banheiro, né? Toda vez que vai acaba rasgando. E uma outra complicação muito grave também é a incontinência, né? Incontinência. Que é não conseguir segurar as fezes. Então, vai dos dois extremos, né? Ou vai a dos dois pessoa extremos, fica muito apertadinho, tem que dilatar, ou vai ficar com incontinência fecal Isso. perdendo fezes. Porque a hemorroida, ela ajuda a fechar o ânus, sabe? Então, 15 a 30% do fechamento ali do canal anal é de responsabilidade da hemorroida. Então, você tira demais, fica muito vazio ali, e daí isso pode dar incontinência no paciente. Interessante. Já falamos até das complicações aqui, gente, olha lá. Botox. Botox, ele veio como ajudar o pessoal aqui das doenças orificiais. Isso eu achei muito interessante. Isso é uma outra extrapolação aí muito interessante para nossa área também, que o Botox, bom, super famoso, né, usado inicialmente, na verdade, o Botox foi desenvolvido para hipertonias, assim, né? E não para fins estéticos, como é o maior uso hoje, Sim. né? Então, o que o Botox faz? Ele paralisa o músculo e isso faz com que o músculo não fique tão contraído, né? Um dos problemas do pós-operatório é justamente que a dor causada pela cirurgia, pela manipulação ali da região, o músculo fica muito contraído, muito apertado, né? Então, por várias situações, tanto pela cirurgia quanto pelo medo. Ou não? Os dois, né? Não, tem aumento do tônus ou da região ali pelo processo inflamatório local? Sim. Isso existe também? Isso, e a própria dor local, né, já faz o músculo contrair. O medo Tá? da criança, né? Imagina. Porque é uma situação... Isso mesmo. Então, o que acontece? Daí o paciente não consegue ir ao banheiro, daí ele fica ressecado, daí vai virando uma bola de neve, só vai piorando, né, a situação.
Então, o que que a gente faz ali? Mais ou menos 2 semanas antes da cirurgia da região anal, a 15 gente dias faz antes. isso, que é o tempo de início ali do efeito máximo, né, da toxina. Então, a gente faz a aplicação em um ponto só, tá? Do esfíncter anal. Porque pontinho. também não tem como fazer em Sim, tudo, porque senão porque vai senão daí vai vai ficar perder, inteiro né, a paralisado, tonicidade, né? sim. Não dá para fazer em tudo. Então, qual que é a ideia? A gente tem uma contração normal ali, no pós-operatório ele fica muito contraído. Então, a ideia é tentar chegar no que era Trazer para o normal antes, equilíbrio. entendeu? Quantas unidades de toxina botulínica usa? Aí depende, né? Para mulher usa um pouquinho menos, geralmente vai 50 ou 60 unidades, e para o homem, em média, 70 unidades. Só por curiosidade, a diluição normal, são Diluição as normal. marcas normais, usa tudo igual. Isso. Eu, particularmente, assim, eu costumo usar aquele Xiaomi, Xiaomi alemão, né? que ele não é precisa de alemão, geladeira ele e não tal, precisa de né? geladeira, então ele é mais Isso é legal. prático por causa disso. Entendi. Eu na época, eu fiz cirurgia da parte de estética, medicina estética, e o Xiaomi estava começando quando ele veio. E ele tem um bom efeito, né? Pelo menos na parte facial ele tinha uma boa pega. E ele não era tão mais barato, mas essa questão da geladeira, né? Facilita Porque muito, né, no dia a dia. muito, né? Até para transporte, compra, tem que buscar ou trazer ou ir atender o paciente, né? Você está na clínica para o hospital para a clínica, sem geladeira, né? Porque para quem não sabe, gente, o Botox ele precisa estar gelado, sabe? E uma das vantagens dele também é que ele não difunde tanto, que nem um Dysport, por exemplo. Tem um raio, Ele diâmetro maior de ação, né? E eu não quero isso, entendeu? Eu não quero que Sim. paralise o músculo Você todo. quer Eu só realmente uma quero ação só mais- controlar ali aquela Uma contração. ação mais focalzinha, né? Isso mesmo. Porque acho que a do Dysport é 2 É. centímetros, né? Se eu não me engano, que abre a Acho que é ação mais ou dele. menos isso. É grande, né? É. Arriscado numa região pequena. É um halo grande, né, que ele age. É verdade. E, então, assim, ó, o Botox a gente pode usar, então, em praticamente todas as doenças, todos os pré-operatórios ali de cirurgias da região anal. Usa pra tudo, fissura, Fístula, usa pra mas tudo. é isso que eu ia chegar agora, que para fissura, especificamente, ele pode ser uma das opções de tratamento para fissura. Até ela cicatrizar. Só a única coisa que a gente tem que comprovar é que o paciente tem uma hipertonia, né? Que é uma das causas de fissura. Então, você aplicar o Botox ali no paciente que tem hipertonia e que está com fissura, vai relaxar aquela musculatura e vai promover a cicatrização. Entendi. Tá? Uma outra causa também é dor crônica ali na região anal, às vezes é uma contração excessiva de toda a musculatura ali do elevador do ânus, que daí a gente também pode aplicar ali no levantador do ânus para tentar relaxar. Entendi. O Botox ele veio substituir aquelas pomadinhas que usava antigamente? Não, na verdade Não. essa é outra coisa, né? Assim, essas pomadas elas têm geralmente algum anestésico local, então vai dar um alívio imediato ali. Então a gente usa na bloqueador de crise, canal de assim. cálcio, uma coisa assim. Se diz para fissura? É. Ah, tá. Professora, ela seria o equivalente? Só que Pode- daí uma questão é uma outra aplicada e linha de de uma ação tratamento. mais estável do que ficar passando uma pomada? O que eu costumo fazer, né, para o paciente que tem a fissura aguda, eu faço primeiro esse tratamento com esse bloqueador do canal de cálcio, né, que também promove um relaxamento da musculatura, melhora Que é uma a pomadinha, circulação. viu, gente? É só Que uma passa. pomadinha, Passa aquele 2 a 3 vezes no dia, né? 2 vezes ao dia, Duas por vezes. até 60 dias. Se não melhorar, o Botox é uma opção, entendeu? E daí, se não melhorar, a gente pode pensar em Gente, cirurgia. eu tô adorando essa tecnologia. Botox anal. Eu tô achando assim, você não acha, Rebeca? Uma coisa chique, né? Não, e se traz todo esse conforto, gente, porque a questão anal é isso, né? É uma questão do medo, da ansiedade, né? Então, o paciente, ou criança, né, que já traumatizou uma vez, já eliminou uma vez as fezes um pouco mais endurecidas, a próxima vai travar. Né? Indivíduo, mulher, principalmente, com constipação, trava. Então, você imagina uma cirurgia, uma situação que dói sempre, né? O que a gente escuta de relato de paciente que tem grau 3. É um sacrifício no banheiro, né? A pessoa sua frio, que sabe que tem que ir no banheiro com uma hemorroida desse grau e que tem que fazer a eliminação. Então, é um sofrimento, né? Então, tudo que a gente puder aliviar nesse sentido, acho super válido, né? Essas doenças da região anal e doença intestinal em geral, assim, isso gera muito problema, assim, né, para a qualidade de vida do paciente, da pessoa, porque ela acaba se travando, ela tem medo. Eu já tive paciente que falou assim, não, para vir para consulta aqui eu não tomei café da manhã, porque senão eu ia ter que ir no banheiro, daí ia ficar com dor, e daí a pessoa fica planejando a vida em função daquela hora de ir no banheiro, entendeu? Mas isso você falou uma coisa que eu escuto direto, e até fiz um post sobre isso, que são os pacientes vítimas do intestino. Sempre falo, você é vítima do intestino? Sou. Né? Porque aquela pessoa que ou tem a diarreia, nos teus casos aí são outras as queixas, mas eu não marco uma viagem no final de semana porque eu comecei com diarreia.
né? Eu não marco uma trilha, eu não marco um hotel com um amigo, porque o intestino faz bagunça de manhã, né? Não marco. Então, a pessoa cancela coisas da vida dela. Cancela Não vai num coisas. restaurante comer uma coisa diferente que não sabe o que tem lá, né? Síndrome do intestino irritável, porque daí pode dar uma coisa no intestino, eu tô com um namorado, tô com alguém. Não vai. Então, essas questões eu calculo que mais ainda da região anal, muito mais difícil até para trazer a queixa para você não acha? Eu acho que até as pessoas não vêm buscar uma ajuda. Talvez nem porque não saiba que no grau 1, grau 2 não precisa de tratamento. Talvez elas não achem isso, talvez elas não venham pela questão que ainda parece que é um tabu, né? Falar sobre É um isso. Ter tabu, uma com coisa na certeza. região anal. Então a pessoa vai passando lá para trás, né? Porque mulher, acho que talvez tem mais essa facilidade, porque a gente desde cedo tá indo no ginecologista, né? O homem vai no urologista com que idade, né? Só a partir dos 40. Então ele fica bem encabulado, assim, né? Vai empurrando as coisas lá para trás. Mas eu imagino que seja até uma questão de. Não sei como é que você sente isso, mas as questões do intestino, as pessoas passam batido. Como é que tá o seu cocô? Tá ótimo. E a gente tem que puxar. Mas como que é ótimo para você? Então, a questão anal também é uma questão que traz umas certas dificuldades ainda, tanto para o paciente vir, quando vem não saber nem o que está acontecendo, porque é inclusive uma região difícil de examinar para o próprio paciente, né? E dele vir trazer isso para você, deve ser complicado, né? É constrangedor, né? Ninguém gosta de falar sobre isso, ninguém gosta de ir numa consulta para fazer que sabe que vai ser examinado ali na região, que sabe que vai fazer um toque retal, por exemplo, que isso é fundamental ali, faz parte do exame físico, né? Então a gente tem que fazer isso durante a consulta. Mas quando a pessoa também já teve a coragem, marcou ali, geralmente vai tranquilo. o paciente Se chega ensaiou tranquilo, muito, né? assim. Se ensaiou Se muito, ensaiou mas foi. muito, mas nossa, super comum, assim. Faz 2 anos que eu tenho isso, faz 3 anos que eu fico enrolando para vir. E a gente escuta hoje, né? Assim, depois que você trata assim, não sei por que eu não vim antes, né? Porque eu não vim antes. Então, essa é uma frase exatamente também, né? aquilo. Não mata, mas tira uma qualidade de vida do caramba, né? Exatamente. Então, pessoal, olha as coisas importantes que o Henrique falou aí. A gente perder esse medo de falar sobre a região, né? A gente tem que falar igual a região anal, igual a gente fala de rosto. Né? E a gente vai lá fazer um botox no rosto e é muito mais importante fazer um botox na região anal. Você Às vai vezes pode melhorar ser muito mesmo. mais a sua vida, né? E realmente atrás, porque esse sangramento que você acha que pode ser de hemorroida, você acha que a minha família tem hemorroida, eu também tenho isso, pode ser um câncer coloretal, a gente tem que investigar, isso só o médico vai fazer por você. Né? E a questão do tratamento, que tem tratamento já numa questão inicial, que a gente também às vezes não sabe, né? Então, eu tenho grau 1, fiz ali uma colonoscopia, eu fiz uma reto, e você acha que, tá tranquilinho, tá no grau 1. Dá já para fazer um tratamento e impedir várias situações, né? Inclusive das mais graves, quanto essa daí de estar espoliando todo dia. Porque todo dia que as fezes passam, elas machucam esses vasos, você perde ali um sangue, né? Perde massa, você pode estar espoliando e fazendo uma anemia crônica, às vezes está cansado, não sabe por quê, não está rendendo no seu trabalho, não tem a performance na academia, às vezes por anemia crônica causada por hemorroida. Por uma hemorroida, exatamente. Né? Então, isso aí. Henrique, tem alguma coisa que a gente pode fazer para evitar hemorroida ou para que a gente não evolua tão rápido de um grau para outro? Tem algumas situações que a gente pode ter algum cuidado? O principal são os hábitos de vida, né? Então, tem aquela alimentação saudável, rica em fibras. Adoro quando o médico fala isso. Uma dieta menos inflamatória, né? Também, então, tudo que provoca inflamação crônica acaba dilatando aqueles vasos tem alguns alimentos, os alimentos famosos que pioram, que devem ser evitados em crise. Tem alguns alimentos que podem piorar, como a lactose, ela tem uma ação ali inflamatória no intestino. A carne vermelha, que inclui boi e porco. Então, isso é comprovado ali, que a carne vermelha tem uma ação tóxica no intestino, né? A bebida alcoólica também pode causar uma dilatação das veias, a própria pimenta, né? Fala muito da pimenta. Fala muito da pimenta, é verdade. Na verdade, assim, qualquer fácil de entrar, difícil de sair. Qualquer alimento que cause uma dilatação das veias do corpo vai acabar dilatando a hemorroida também. Sim. Em relação a temperos, né? Que o pessoal sempre fala que tem que comer sem tempero, tem alguma coisa a ver isso ou não? Tempero seria mais a pimenta? É mais a pimenta mesmo, Mais a pimenta. mas também assim, não é proibido também, entendeu? Sim. É uma coisa que para quem já tem um problema de hemorroida pode piorar, mas não que seja proibido, sabe? Henrique, a gente sempre fala, né? Não fica muito no banheiro, gente, que vai criar hemorroida. Tem a questão do tempo do banheiro e hoje tem muita questão do celular.
que você fala? Isso é real ou é mito? Não, isso é verdade, né? Então, Olá, gente, não fica jogando tempo fora do banheiro. o ideal é não levar o celular, né? Pro Ave banheiro. Maria, não levar o celular no Mas, banheiro. então, assim, ó, o fato de você ficar sentado ali por muito tempo, né? Ainda mais que que o vaso tem aquele buraco no meio, então isso vai ainda abrir mais ali a região e vai Entendi. aumentar a pressão daquela região. O Isso, ideal, parece que expõe a pressão num ponto, né? Bem isso, no ponto naquele ali, ponto. anal. Então, o ideal é que a evacuação seja de 3 a 5 minutos, tá? Uhum. O que passa disso, você já tem risco Interessante de isso. Quando a dilatamento. pessoa fala, ó, vai lá e cria o hábito de sentar, né, para o teu intestino começar a ser domesticado. É, Vai lá e senta para ele entender que esse é o horário que você quer sim, evacuar. Isso seria 3 a 5 minutos, sentei ali, isso é o ideal, né? relaxei, não conseguiu, bora para frente, É, tenta outra hora. tenta, Não fica ali é, meia hora, desculpa, eu estou esperando o intestino isso, funcionar. E você já está forçando esse sistema vascular e venoso que é. não é ideal. Tem algumas manobras ali que podem até ajudar a facilitar na hora de ir ao banheiro, né? Tipo aquele Banquinho. banquinho, né? Isso muda a angulação ali do reto e facilita mesmo a Você acha que evacuação. isso é recomendado para quem tem hemorroida, então? Se você Ou para... consegue ir ao banheiro normalmente, não precisa Não fazer, mas é precisa. uma opção ali para se você tiver alguma dificuldade, isso pode facilitar. Ok. Uma outra coisa também que é muito importante é a forma de fazer a higiene ali da região anal. Isso é polêmico também, Isso é bem né? polêmico. Então, o ideal é que a higiene seja feita lavando com água e sabonete. Mas a gente Tipo old vê. style, né? É, Porque quem não sabe, tem gente nova que nem sabe o que é bidê, eu Henrique. Só nós da acho que nossa sim. idade, né? Você sabe, Rebeca, o que é bidê? Olha lá, não Juba, sabe sabe o que é mesmo. bidê? Bidê. Sabe o que é bidê do banheiro? Ah, ó, ele é dos velhos, então. Ele Desculpa já aí, viu pode na ser só casa da avó conhecimento, dele. pode ser que não seja idade, né? Mas na nossa época tinha um bidê, tinha um vaso sanitário, tinha o bidezinho, que toda vez que a pessoa evacuava, fazia um banho tcheco ali, gente, lavava a região, não É. tinha papel limpando, né? Porque o que pode acontecer com o papel ou com o lenço umedecido, né? Muita mulher usa lenço umedecido É. e O- qual que é o teu Então, conselho? assim, ó, com relação ao papel higiênico, né? Ele tem mais atrito ali na região, então só de passar você pode provocar sangramento, provocar fissuras. Para quem já tem, não A é legal, higiene né? Fissura. não fica adequada, né? Então, não é a mesma coisa que você lavar, né, com água e sabonete. Então, isso aumenta o risco de ter Água e sabonete, então, é água ideal. e sabonete, tá? Aumenta o risco de ter coceira ali na região, sabe? Por não estar com a higiene adequada. Daí, é aquela coisa que uma coisa vai puxando a outra ali, né? E vai complicando. A questão do lenço umedecido. Que Ele é isso é um... uma moda, né? Lenço É, umedecido para tudo. Sujou é. o sapato, lenço umedecido. Sua coisinha no sofá, lenço umedecido. Nossa, tô É. limpando meu bumbum, lenço umedecido. Ele virou coringa, Virou né? um coringa, né? Então, Mas... não. é, Ele pode ser usado, tá? É melhor o lenço do que o papel, mas ao mesmo tempo a gente deve buscar também aqueles lenços que tem menos componentes ali. Então aquele sem Mesmo... perfume, sem um monte de coisa, né? Nossa, eu tava olhando para minhas filhas ali na época, né? Que a gente também tem a tentação que é prático, é fácil, Sim, né? aham. Depois eu também passei para aguinha quente com algodão, porque a questão tem em média de 19 a 30 produtos químicos. É muita Imagina você coisa, jogar isso em né? cima de uma hemorroida, de um vaso dilatado, E o inflamado. problema é que você passa o lenço e daí esse produto fica ali, né? Só Sim. vai tirar depois na hora do banho lá. Então, isso aumenta a chance de ter dermatite ali Uma da resposta região, né? inflamatória também, né? Isso. Isso não é legal. Bom, pessoal, quais são os cuidados? Vamos supor, você já me falou das complicações pós-cirúrgicas. Alguma coisa em relação à cirurgia que você queira? Você quer fazer uma relação? Grau 1 tal cirurgia, grau 2 tal? O que se indicaria para cada grau? Assim, ó, Para a gente quando finalizar o a cirurgia? paciente tem alguma queixa, né, na verdade, a gente sempre vai tentar um tratamento clínico antes. A região anal ali, quanto menos a gente mexer, melhor. Então, se um tratamento clínico for, isso a gente vai indicar para todo mundo, hemorroida externa e de 1 a 4. Entendi. O tratamento clínico que é mudar os hábitos, né, manter o intestino funcionando bem, cuidar com alguns alimentos. Então, Interessante. isso é para todo mundo. A atividade física ajuda Atividade muito. física ajuda muito o intestino a se movimentar, Sim, né? Ele é muito sensível ao toque. A gente sempre te fala. Às vezes as pessoas não podem fazer atividade física, são mais acamadas, a massagem intestinal, é, né? Que seria o equivalente à atividade física para quem sim. não pode. Uhum. Tomar água, isso ajuda muito também, né? Então, o que a gente fala hoje, assim, não adianta também você comer só fibra e não tomar água, né?
A fibra é a vassoura, mas a água tem Sim. que empurrar ali. Exemplo de hoje, a gente tem que jogar sementinhos, prebióticos, probióticos, mas tem que regar. Isso mesmo. Se não regou, morreu, É. né? Então, é isso daí. Então é importante assim, nunca é só um fator, né? A gente tem que ver vários pontos ali Multifatorial o tratamento, né? para orientar. E até esse tratamento que você faz antes, né? Como você falou que faz para todo mundo, isso é super importante, eu vejo no pós-operatório, né? Porque se a gente não mudar o meio que o paciente está, ele vai ter depois outras complicações. Vai incomodar de né? novo. Né? E a questão do paciente que foi operado de hemorroida, daí a pergunta que tem aqui. Eu tenho algumas perguntas para você aqui, de um pessoal que colocou lá no Instagram. Pode voltar a ter hemorroida? Operei hemorroida, eu posso voltar a ter hemorroida de novo? Pode voltar sim, tá? Então, as hemorroides, elas estão em toda a região anal, né? Quando a gente faz um procedimento, a gente geralmente foca em 2 ou 3. Então, geralmente aquela que foi retirada ali, que foi tratada, não vai voltar. Mas a vizinha ali, depois de um tempo, pode E dilatar. aquilo que você falou também, não dá para operar todas, porque daí pode fazer estenose. Exatamente, né? não tem como a gente tirar tudo ali. Não é igual tirou o apêndice lá, tá resolvido, vai embora. Sim. Né? Ali não. A gente precisa ter circulação também ali na região, né? Então não tem como tirar tudo. Então pode voltar. Então por isso daí que a gente sempre fala, né? Estilo de vida. Tudo que a gente for fazer, qualquer cirurgia, qualquer procedimento, a gente tem que sair daquele meio que deixou a gente doente, né? Para manter esse tratamento, essa cirurgia, né? Esse medicamento, porque senão não segura, né? A gente não tem nada que substituir o estilo de vida, né? A outra pergunta. Se quando a hemorroida sai, né? Que é esse grau que você falou ali, que é o 3, né? Sai e não volta. O que a gente faz? A gente pode empurrar com o dedo? O que a gente faz nessa hora? Geralmente o paciente empurra. Tem problema com isso? Pode acontecer alguma complicação? Não tem problema. É até melhor que ele empurre para dentro, sabe? Lógico, com cuidado, né? Às vezes, se estiver difícil, dá para fazer um banho de assento, que é pegar assim uma água morna, água à temperatura do banho, assim, encostar a região anal ali na água, pode ficar mais fácil de empurrar para dentro, porque daí também, quanto mais tempo ficar para fora, mais vai demasiar. Mais ele vai inchando, mais vai E isso doer. pode virar uma emergência cirúrgica? O cara não tem medo de pôr a mão ali, ou tá doendo, ele não faz? Até isso também, alguns anos atrás, a trombose hemorroidária, que a gente falava, né, que era uma das complicações, assim, uma emergência cirúrgica de hemorroida. Hoje a gente também sempre tenta um tratamento clínico primeiro. Como é que faz? Porque, então, a gente usa ali um anti-inflamatório, faz uma boa analgesia, né? Bastante remédio para dor para o paciente, às vezes algum antibiótico para diminuir um pouquinho a inflamação local. E reduz, na maioria dos casos reduz. E na maioria dos casos reduz. Por que a gente não opera mais a hemorroida trombosada? Né? A não ser que o paciente tenha muito sintoma ali, em 2, 3 dias depois do tratamento não melhorou nada, daí a gente vai para a cirurgia. Isso é paciente internado, né? Você até pode mandar para casa e reavaliar em 24, 48 horas. Né? Gente, eu estou perguntando, sabe por quê? Porque isso daí é um vasinho que saiu para fora, o paciente não conseguiu pôr para dentro, e o esfíncter anal fica segurando esse vaso, igual você ficar segurando um dedo, assim, né? Daqui a pouco tá com sangue acumulado ali, e esse sangue pode coagular. Esse que ele tá falando que é a hemorroida trombosada. Trombosada, isso mesmo. E antes era uma emergência cirúrgica, né? A gente ia lá, cortava o trombinho, para sair esse coágulo, né? Pelo menos na emergência, e daí depois ia encaminhar no ambulatório, ou ia fazer um tratamento posterior, né? Isso, Então, isso que eu ia falar também agora, que quando tem essa trombose, se precisar de cirurgia, o máximo que a gente vai fazer é tirar o trombo. A gente vai sempre tentar evitar tirar mesmo, fazer a cirurgia de hemorroida ali naquele momento, porque está tudo muito inchado. E daí a gente acaba tirando mais do que precisa, sabe? Exatamente. Então é melhor esperar passar aquela crise. E nessa região, qualquer milímetro conta, né? Exatamente. Henrique, você que opera questões grandes ali, né? Sim. A gente fica poupando o tecido, né? Exatamente. Se é desnecessário, se é um tecido inflamado, então vamos recuperar para não Isso, tirar, espera ali 2, 3 meses da crise, reavalia, vê como é que fica, e daí planeja o próximo passo. Certo. Bom, aqui o que pode ser confundido, né? Já perguntei dos alimentos que devem ser evitados na crise. O que pode ser confundido com a hemorroida? Né? Se teria algum diagnóstico diferencial que o paciente devia se preocupar. Então, assim, praticamente todos não, assim, mas muitas vezes no consultório o paciente chega e fala, eu estou com hemorroidas, preciso ver. Daí você vai lá ver uma fissura, é um HPV, né? Então, é importante aquilo que eu falei antes já,
que essas doenças, os sintomas, eles se confundem, eles se misturam. Eles são muito parecidos, né? Então, Sangramento, dor igual do intestino, sangramento, né? Gases, dor, diarreia, obstipação, são bem genéricos e a gente tem que ir lá ver que a doença é diferente e o então, tratamento vai ser diferente, por né? isso que não tem jeito ali. Você tá com sangramento, tá com dor ali, uma coisa que você vê que não tá passando, você tem que procurar Mas atendimento, externamente, né? Henrique, quando a gente olha ali uma hemorroida, pode ser confundido com o quê? Plicoma, dá para confundir com hemorroida, né? Dá Às vezes não pra... sabe. Tem mais alguma coisa? Sim. Alguma lesão vegetante que A cresce? hora que você faz o exame físico ali, né, com um proctologista, um profissional que está treinado ali para avaliar essa região, você já consegue dar a maior probabilidade do que é aquilo ali, né? Então é difícil que o que eu achei ali, que era uma hemorroida, mas na verdade era um câncer. Isso aí é É difícil, difícil. né? Tá. Gente, vamos lá. O que você acha mais importante falar de hemorroida? Pra gente finalizar a hemorroida aí. O que você gostaria de abordar em relação ao que talvez não tenha te perguntado, em relação à cirurgia, pós-operatório, cuidados? Gente, vocês não sabem. O Henrique tem um kit pós-op de hemorroida. É a coisa mais linda. Você sabe, é que nem avião. Você chega lá, vai na classe, sabe? Vem um kit com as iniciais do paciente. Eu sei porque eu acompanhei os pacientes com ele. Então, depois que sai da sala cirúrgica, né, o paciente acordou, ele ganha esse kit. Tem um bastãozinho Rolon para cicatrização, que passa, né? Depois que passa Isso, 2 a 3 vezes no dia, né? Para ajudar a Isso. cicatrizar a pele ali do local. Aí tem o sabonete, né? Que tem um sabonete pH. específico, pH adequado para a pele ali da região. Para não arder, gente, a região, né? Tem que lavar com um sabonetinho especial. E ele dá tudo isso lá no pós-operatório. A coisa mais delicada. Lindo, parabéns, tá de bem capricho, Obrigado. bem cuidado ali o serviço. E eu acho que isso que é, né? A gente fazer sempre aquele pouquinho a mais, né? Porque esse é um cuidado do pós-operatório, né? Não é só operar e mandar o paciente para casa. Sim. A gente sabe que 50% é cirurgia, 50% é recuperação, é o que o paciente faz nesse momento, né? Por isso que a gente sempre se preocupa, né? Que nem fala, não é chatice de mãe, chatice de médico, coma bem, coma fibra. Esse é o pós-operatório adequado e é o estilo de vida que vai manter esse tratamento que você fez. O paciente investiu nesse tratamento. Exatamente. Né? Então, isso que é importante. Então, tá de parabéns, tá lindo. Ele ia trazer aqui, eu pedi ele trazer. Ele não deu tempo de ele passar lá no... Não deu tempo de pegar no consultório. Bom, o que você gostaria de deixar de mensagem em relação a essas questões cirúrgicas? O que é importante, assim, né? A gente não tem uma fórmula para cada... Que eu vou falar assim para vocês hoje, assim, se você está sangrando, você vai ter que fazer o THD. Se você está sangrando e com dor, vai ter que fazer tal laser. Não é assim, né? A gente deve individualizar. Cada caso é um caso, né? Então, tem vários fatores ali que podem levar àquela doença. Então, o paciente, não só com o intestino preso, mas a diarreia crônica também pode causar sintomas ali da região, pode provocar fissura, piorar as hemorroidas. Sim. Então, que nem você falou antes, assim, a gente deve tentar descobrir o porquê que chegou naquele ponto para mudar aqueles fatores para ter mais sucesso no tratamento. Né, sim, a gente fala aqui, parece que fica até superficial, mas a gente faz uma avaliação muito mais complexa, né, Henrique? Com certeza. Então, se foi a obstipação crônica que levou a isso, será que é uma alergia alimentar intestinal? Será que é uma intolerância? Será que é um celíaco? Será que é síndrome do intestino irritável, que tem obstipação também? Será que é SIBO? Então, todas essas questões a gente vai investigar para que o paciente tenha uma saúde sistêmica, né? Não é um tratamento local. Você, como um cirurgião, como coloprocto, com certeza vai olhar todos esses outros fatores para entregar mais qualidade de vida e bem-estar para esse paciente, né? Então, vai avaliar tudo isso. Aí, qual a idade? Você já tem que pedir uma colono, né? Para ver essa questão do sangramento da hemorroida, mas também tem que eliminar outras coisas. Exatamente. Se tem histórico familiar de câncer, se tem histórico familiar de hemorroida. E daí vai toda uma consulta que não dura menos que 1h30, né, Henrique? Pra gente isso conversar. aí, é 1h30. E aquilo que é muito importante, né? São os hábitos de vida ali. Então, atividade física, água, alimentação. Sabe que eu lembrei agora que eu tinha o costume de tomar muita Coca-Cola. Você, Henrique? Eu tomava. Passado negro de Henrique Invite. Meu passado negro. E eu tenho 2 filhos, né? Eu vi, coisa mais linda. E daí, quando a minha filha estava assim com uns 4, 5 anos, dela começou a ficar curiosa com aquilo, né? E depois... Porque o que o pai toma, né? O pai é o A gente super-herói. é o exemplo, Meu né? pai tá tomando aquele energético gostoso, ele tá ficando assim, ó, tão forte, eu quero também. Então, a gente tem que dar o exemplo, né?
Então, a hora que eu vi assim que estava começando ela querer, eu falei, não, eu não vou dar Coca-Cola para ela com 4 ou 5 anos, Gente, né? isso é amor de pai, essa é a coisa mais linda que É, tem. A gente pode se estragar, mas quando sim, você vê que o teu exemplo vai estragar o teu filho, você, é, opa, é, agora eu vou parar, é. entendeu? E daí isso faz 3 anos ali que eu parei de Uhum, tomar Coca-Cola e não sinto falta. Mas uhum, isso que é importante, assim, né? A gente dá o exemplo, não adianta sim, você querer ficar só dando ordens ali. claro, E a melhor ordem é o seu exemplo, né? Que, sim. que eles vão querer seguir, né? E você sabe, eu sempre falo da Coca-Cola, né, que a gente tem que ter alguns argumentos para o paciente, né? Aham. E a Coca-Cola, a pessoa fala, mas doutor, eu tomo sem açúcar. A gente sabe que manter um pH adequado, ele que é saudável, né? A acidez do nosso corpo, né? Se está mais Uhum. ácido, se está mais Sim. básico, está relacionado com as doenças, né? Uhum. Quanto mais ácido, pior. Então, a Coca-Cola, ela é um líquido totalmente ácido, Sim, né? pH 2, né? pH 2,5. 2, né? Então eu li um estudo um dia assustador, que para você normalizar, você tranquilizar ali a acidez do teu sangue, você tem que uma lata de coca são 30 da mesma quantidade de água. Nossa. E a questão de você ver, é só a gente pegar no básico, né? Coca-Cola desentopicando. Gente, vamos pensar o que tem ali dentro. Coca-Cola clareia talher. Você sabe isso? Aham. Das avós, deixar Coca-Cola, os talheres velhos de molho, sai branquinho. Será que isso não é muita acidez pra gente pôr dentro do nosso corpo, galera? Pelo amor de Deus. É, Né? Fora os que usam com açúcar ainda. Então é duplamente inflamatório. sim. Quantidade de açúcar, a acidez. Então o nosso corpo, tudo que a gente faz com estilo de vida saudável, é pra gente deixar o pH mais básico. Uhum. Sim. Nunca mais ácido. E daí a É, gente vai lá e toma Coca-Cola. Tem gente que toma todo dia, 2 por dia. Então, é. isso realmente é uma questão, uma avaliação que eu acho um veneno, sinceramente. Eu já vi mãe colocando Coca-Cola numa madeira de criança. Nossa, é É uma triste. coisa que dói o coração, Dói o coração. né? Talvez a pessoa nem sabe o que está acontecendo, mas é uma questão da gente realmente trazer isso. E é engraçado que a Coca, ela sempre vem relacionada com alegria, né? É Papai Noel, lembra? A Ah, propaganda do sim, Papai Noel da aham. Coca-Cola no final do ano. Nossa, até eu tinha vontade de tomar Coca-Cola. Parecia uma coisa Então muito você olha legal, aquele né? copo com gelo espumando, assim, né? Sim, sim, é uma coisa, então, assim, é realmente isso que você falou. Os hábitos e estilo de vida, né? Que isso, para mim, você veja, os Estados Unidos é um dos países que mais tem dinheiro, financiamento, software para exame, a questão de tudo, tudo, né? Uhum. Não digo os melhores médicos, mas, assim, o que é oferecido para esses Recursos, né? médicos é recurso, possibilidade de estudo, né? Sim. De trabalho, eles ganham para isso. Aqui a gente tem que parar de ganhar para fazer um trabalho científico, É. né? Então, a oportunidade que eles têm, e pensa num país desse, se diminuiu a doença cardiovascular, se diminuiu a obesidade, se diminuiu o câncer, não Pelo diminuiu. contrário, né? Então, o que a gente chega à conclusão é que realmente o nosso estilo de vida é que mantém a nossa saúde, né? Enquanto isso está na nossa mão, eu penso que mágico, a gente não está dependendo de um remédio, né? Eu posso acordar, eu posso sair correr, eu posso escolher o que eu ponho no meu prato, né? Que aquilo ali vai ser inflamatório, anti-inflamatório, eu estou escolhendo todo dia, dormir bem, inteiramente sã, porque eu acredito que o mal do século vai ser a falta de saúde mental, né? Que vai desequilibrar muita gente, e isso leva a um consumo de Sim. alimentos inflamatórios, né? Porque eu sempre brinco, quem está ansioso não quer comer repolho. Eu nunca escutei, né? Doutora, eu tô ansiosa, eu comi repolho. Comer. Não, doutora, eu tô ansiosa, eu comi açúcar, eu bebi. É. Porque realmente esse comportamento, o desequilíbrio dos neurotransmissores leva essas compensações, né? E realmente o que eu vejo é o estilo de vida, é o que é barato, o que está nas nossas mãos, o que mantém a saúde. E se você tiver qualquer outra doença, é o que vai ajudar você a tomar menos remédio e vai ajudar você a ficar melhor. Porque não tem remédio nenhum que traga isso pra gente, né, Não. Henrique? E veja, em todas as situações. Eu falo com você aqui sobre questões de doenças orificiais, você me traz isso. É. Eu falo no câncer coloretal, traz isso. É. Então, Inclusive, a obesidade é um fator de risco para doenças da região anal e e, doenças sim, intestinais em geral, né? obesidade, eu quero falar, né? Hoje em dia a A gente não obesidade não é uma pode. doença, né? É uma síndrome mesmo, né? Sim, e a gente não pode falar nada, né? Ó, você está um pouco acima do peso, parece que até é uma ofensa. Mas, gente, nós estamos preocupados, não é com a questão estética, né? É com a Uhum. questão do que uma pessoa inflamada desencadeia no organismo. É. Obesidade é fator de risco para quase todos os tipos de câncer, Sim. né? Você veja a questão de doença artificial. É isso Uhum. daí. A questão de demências, neuroinflamação, porque se a gente tem leaky gut, que é a inflamação do intestino, tem leaky brain. Então, é tudo, É tudo. né? Então, é isso aí. Nós vamos terminar com o nosso momento de reflexão. Eu achei uma coisa linda aqui no Instagram do Henrique. Não preciso nem perguntar. Ele colocou assim: propósito de vida, né? Que está lá no Instagram do Henrique, que eu achei lindo. Vou servir a minha família e meus pacientes para impactar a vida das pessoas com amor, comprometimento e empreendedorismo, para que assim eu possa ser lembrado como uma pessoa bondosa e competente. Conte-me mais.
sobre essa frase. Além da proctologia. Foi agora. inspiracional isso daqui. Um dia que acordou, eu falei, vou colocar ela no Instagram, que é lindo isso daqui, né? Na verdade, é um curso que eu faço assim, de aprimoramento pessoal. E uma das tarefas lá era justamente você tentar chegar no seu, no porquê que você está aqui, né? No seu objetivo de vida. E eu acho que é importante isso, né? A gente ter algumas referências, onde que a gente quer chegar. Eu pus ali empreendedorismo, porque, querendo ou não, a nossa profissão, ela exige isso, né? É um mercado exigente que a gente tem que estar preparado, né? Para lidar, não pode falar cliente, né? Mas o paciente é um cliente também, Eu né? sempre falo que o paciente, ele não é paciente, ele é impaciente, ele quer tudo, ele quer ser Então, atendido, ele tem os e direitos, a ele é um gente, cliente. e a gente tem que tentar agradar e atender as expectativas e se diferenciar de alguma forma ali no mercado para que você tenha. Achei vários pontos positivos aqui. Você colocou primeiro, vou servir a minha família. E, gente, vou ter que falar que médico é difícil, né? Às vezes, em algum momento da vida, muito plantão, muitas situações, a gente acaba realmente colocando a família em segundo plano. Então, eu achei isso daqui lindo, porque eu também abri muita mão, assim, das minhas opções. Não porque, ai, nossa, sou obrigada a ter que fazer isso. Não, por momento meu mesmo, né? Se eu fosse cirurgiã, eu sei que a gente tem horário para começar, não tem horário para terminar em centro cirúrgico. Eu queria ter filhos, né? Eu falei, gente, que horário da minha vida que eu vou cuidar da minha família, que eu não queria terceirizar isso para ninguém, né? Então, achei legal isso daqui. A questão de você falar que fez um curso de aprimoramento, porque médico nunca cuida de si, sempre só cuida dos outros. Então, isso é legal, né? A gente tem que cuidar muito da nossa mente para poder cuidar dos outros, né? Quando você chega lá e você encontra um médico que estudou, que está descansado, que está disposto para atender, ele está cuidando dele mesmo também, né? E essa questão do empreendedorismo que eu nunca vi em médico, né? Porque a gente não aprende a ganhar dinheiro, tá, gente? A gente não tem administração na faculdade. E daí o pessoal fala, nossa, médico devia saber administrar melhor o dinheiro, né? Então, isso daqui, essas 3 linhas aqui, falam bastante coisa aí de você e muito bacana, viu? Eu, no último ano ali, eu pensei refleti em algumas atitudes que eu estava tendo, assim, né, principalmente em relação ao trabalho, à família. Eu acabei deixando de lado alguns lugares que eu trabalhava, justamente pensando nisso, né? Então, assim, o paciente, ele quer ser atendido de forma decente, né? Eu não consigo fazer uma consulta super rápida, e que eu consigo entender realmente todo o contexto ali Ou daquele. ficar tranquilo com a tua conduta, Ficar né? tranquilo Porque com a minha deixou de conduta, perguntar né? alguma coisa. E assim, o paciente não é uma doença, né? É um conjunto de É um coisas. sistema todo, É um né? sistema todo. Então, e isso me motivou a ir atrás, né? De alguns detalhes, que nem você falou ali desse kit pós-operatório, né? Eu quero que esse paciente se sinta Você já sabe que o individualizado. pós-operatório pode ser difícil. Daí tem uns mimos, né, do Eu quero pós-operatório. mandar uma mensagem para o paciente no dia Sim. seguinte, perguntar como é que ele está, sabe? Então, isso são coisas que, infelizmente, quando a gente está atendendo ali é, Um volume num maior, volume maior, assim, a gente não consegue depende de um fazer esquema isso. que não é teu, né? Uma clínica que não é tua, que daí é imposto muita coisa e você tem que assimilar, tem que absorver aquele movimento e nem mesmo. sempre é atendido como você quer, né? Você não consegue aplicar tudo isso, né? Tanto que a gente aprendeu na faculdade, né? Aquela anamnese lá, que tinha que perguntar até o tipo de casa que o paciente tinha. Como é que você vai fazer isso numa consulta de 15 minutos? Não tem como, né? Sim. Verdade. Então, dessa forma aí que eu quero atender melhor meus pacientes, de reflexão ali para tentar atender melhor a minha família. Isso, assim, a minha família é muito importante, né? A minha esposa, meus 2 filhos. Eu quero acompanhar o crescimento deles. E passa tão rápido. Depois podem Vocês até estão com me quanto? largar com 4 e 7 anos. 4 e 7. As minhas estão com 15 e 17. Eu quero dizer que passa rápido. Então Passa depois rápido. podem até abandonar a gente, mas assim, eu sei que eu vou passar para eles esses valores que são importantes para mim e eu quero que eles tenham pelo menos uma referência ali, um bom exemplo. Concordo gênero, número e grau com você. Eu também, principalmente como mulher, né? Homem, às vezes, infelizmente, ainda existe isso, né, na sociedade. A questão da gente abrir mão de algumas coisas. Eu também não optei por cirurgia, mas também sou muito feliz no que eu faço hoje. Mas na época eu pensei, não vou operar por causa disso. E a gente deixa de ir em todos os congressos que gostaria, a gente deixa em todas as situações, porque a gente realmente tem que sair do nosso nicho familiar. E como eu te falei, passa rápido. E eu acredito mesmo, sou muito da tua opinião, que a melhor herança que a gente deixa, a gente fica muito preocupado em deixar dinheiro para os filhos da gente, né?
E a melhor herança é essa, são os momentos, né? É o hábito de ver o seu pai sempre comendo bem. Aquilo, por mais que na hora a criança não faça, aquilo ali ficou um caminhozinho. Né? Um dia ele vai estar comendo, o que eu vou escolher aqui? Olha lá, aquilo que meu pai comia. Né? Então, os hábitos, o hábito de treinar, né? Eu sempre digo, como você vai chegar para uma pessoa de 30 anos que está com obesidade e você falar para ela, olha, você tem que começar a treinar. Ela nunca treinou nada na vida. Pensa qual que é o impacto disso numa mudança de um hábito desse. Quase que, não é impossível, mas é muito difícil, É muito né? difícil. Então, jogar futebol com o pai, na natação com o pai, sair no mercado com o pai, essa questão da gente, eu sempre falo, né, hoje a gente fica, as crianças ficam muito em celular, vai com o pai, vê ele cumprimentar o porteiro, vê como é que ele faz compra no mercado, como ele pede desconto, todas essas questões são heranças de socialização, de como se comportar perante a sociedade, né, de como comer, de como treinar, o hábito de dormir, eu acho uma das coisas mais importantes, a gente não criar vício, não criar mimimi, ó, vai lá, deita e dorme quando tá cansado e pronto, não ter televisão no quarto. Então, Henrique, você está de parabéns, viu? Gente, eu acompanho alguns pacientes com o Henrique e ele é tudo isso que ele está falando, tá? Obrigado, Lana. Bom, pessoal, nós vamos deixar... Qual que é o contato, Henrique, para quem quiser falar com você em relação a essas questões das doenças aí do intestino e da região anal, ou quiser fazer um tratamento, uma consulta para discutir alguma das coisas que a gente falou aqui, quais seriam os contatos para você? O pessoal vai anotar, né? Coloca ali escritinho, ele vai falar. O contato do meu consultório pelo WhatsApp é 41 99182 9080. E eu tenho o meu Instagram também, que é Henrique_Invite. Invite é INVI, 2 T's I, Henrique_Invite Coloprocto. Eles vão escrever, Isso. né? Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Eu gostaria de agradecer, Henrique, o seu tempo aqui, trazer toda essa informação pra gente. Muito obrigada, que a gente sabe que você parou lá o teu consultório para abrir uma brecha na agenda para falar com a gente. Fico muito agradecida. Eu que agradeço o convite aí, espero que tenha ajudado e atendido Nossa, essas foi de expectativas. muita ajuda, aí. não foi, gente? Aprenderam aí sobre hemorroida ou não, vocês dois? Aprenderam, né? Já vai chegar em casa e falar, viu, gente, aqui, ó, tem uma dica para vocês. Porque isso é aquilo que você falou. Se a gente não trouxer e não falar, às vezes as pessoas também não perguntam, né? Não então perguntam, é um tema que a gente tem que jogar na mesa, né? Porque para o paciente pode ser difícil, mas para nós pele é igual a orelha, é igual a cabeça, é igual a região anal. Né? E médico nem lembra, né? Quando o paciente saiu do exame, senta com você, o que nós vamos conversar? Já é outro E isso é outra coisa também, que como é uma doença que é muito prevalente, né? Às vezes pode chegar até 70% ali da população. 70% da população, sobra 25% sem hemorroida. Então, às vezes quando um paciente... comenta com um amigo ali, daí o amigo fala que tem também, daí começa a abrir, entendeu? O leque ali. É verdade, mas a maioria das pessoas fica mais reservadas, né? E não comentam sobre isso. É isso aí. Então tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço aí o convite. Obrigada. Queridos amigos do intestino, no próximo episódio, isso aqui que a gente vai falar sobre como cozinhar sem trigo, tá bom? Algumas dicas, porque não é fácil. Mas há uma opção, há sempre uma luz no fim do túnel e o trigo é vilão. Quem quiser dar uma olhadinha lá no nosso episódio Trigo, Vilão ou Mocinho, tá bom? Obrigada a vocês que nos acompanharam e até o final e até a próxima.